Tudo bem, alunos? Continuando o nosso estudo de matemática aqui com o professor Matusalém, peço aí para vocês o curtir e se inscreva no canal, hein? Dá esse apoio ao professor. Muito bem, continuando o estudo aqui da função do primeiro, funções, né? Eu estou aqui no primeiro ano, estou usando esse livro aqui do professor Dante, mas qualquer livro aí vai dar para vocês seguirem. Então, quando que eu determino que é um pedaço ou parte da função, ou a função toda, ela é crescente ou decrescente? Basicamente, nós vamos ter assim, função crescente. Pode ser a função inteira ou um pedaço dela, quando tem várias sentenças. Tá? E algumas, que é, por exemplo, uma função do segundo grau, ela vai ter uma parte crescente e outra decrescente. Função decrescente. Para entender como é que funciona primeiro numericamente. Uma função qualquer, um pedaço dela, você vai considerar ela crescente assim, ó. Você começa a aumentar os valores de x e os valores de y, que são os dependentes, também vão aumentando. Então, ela é crescente. Já a função decrescente dá o inverso. Você aumenta os valores de x e os valores de y vai diminuindo. Tá vendo? Aqui aumentou, aqui aumentou. Aqui aumentou, aqui diminuiu. Então, isso aí é na parte numérica, né? No gráfico, basicamente pode ser curva, reta, não importa. A parte crescente, ela vai estar assim, qualquer que seja a inclinação, pode ser curva, como eu disse, mas basicamente, quando você olhar para ela da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, gráfico crescente. E o decrescente, o contrário, ela vai estar descendo, né? Pode ser uma curva também, que também pode ser uma curva, que está descendo. Tá vendo? Aqui está descendo, aqui está subindo. Então, a gente observa no gráfico. Aqui no exemplo do livro, ó, aqui ó, tem esse gráfico aqui, é uma crescente. Já esse outro aqui é decrescente. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Não. Então, vamos analisar os gráficos. Ó, analisando os gráficos. Nesse exemplo ali, ó. Aquele exemplo é um gráfico. Aí, ó, é uma função do primeiro grau. E aqui você vai ter vários números, né? Menos 2, deu aqui, no menos 3, aqui, nem passou aqui não, mas tudo bem. O 1 deu no 3 aqui, e assim vai. Né? Esse gráfico aqui é um gráfico crescente sempre. Tá? Ele não passou aqui, não, passou ali, mais ou menos. Tá? Aqui é, não tem jeito de arrumar. Ele, a função é 2x mais 1. A gente vai ver quando a gente entrar em função do primeiro grau, mas vocês estudaram ano passado no nono, né? Se o A é o número que multiplica o X, for positivo, essa é uma reta, né? Meio curva aqui. Essa é uma reta crescente. Então, ali, esse gráfico aqui vai ser sempre crescente. Já esse outro gráfico aí, ó, vou tentar acertar ele agora. Aqui o X, aqui o Y, né? Este gráfico aqui menos 2 e 2, aqui está dando menos 4, que é da função menos x ao quadrado. Ele é o seguinte, ele tem um pedaço crescente, que é esse aqui, até ali, até no x0, ele é crescente, ele veio subindo. Dali para frente, ele torna-se decrescente. Então, aqui ele já vira decrescente. Então, ele é crescente. Crescente. Né, para valores de x menores que zero, olha lá, menores que zero, menor ou igual. Geralmente a gente põe um crescente põe o igual no crescente. E decrescente para valores de x maiores que o zero. Tá? Então a gente consegue fazer essa análise ali. Tá bom? Vamos ver o outro aqui, ó. Outro gráfico aqui. Falei esse certo. Tem ali
Dali para frente ele fica assim. Então, esse gráfico, ele é crescente até o valor de x 3. Ele vem crescente. Olha lá. Então, para x menor ou igual a 3, esse gráfico ele é crescente. Já a partir do 3, ele não é nem mais crescente, mas também não é decrescente. Ele é chamado constante. Constante. Tá bom? Beleza, 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 beleza. Somente isso. Tá? Aqui vai falar também, né, de outras informações, né? Apesar desse capítulo ter falado só de função crescente, função decrescente, além disso, aqui ele já começa a analisar também o sinal da função. Quando que a função é positiva, quando que a função é negativa. Vou dar outros exemplos para explicar isso. Tá bom? Beleza. Tem aqui um gráfico, nesse gráfico aqui eu vou falar então de sinal da função. Sinal da função. A gente devia ter dividido aqui essa parte no livro, mas não colocou nenhum subtítulo ali para mencionar. Então, vou pegar esse exemplo ali. Então, tá aqui. Então, começou assim, ó. Começa aqui aberto, faz isso, depois desce, depois vai lá para frente. Termina lá. Y e X. Vamos pôr aqui os valores de referência. 6, aqui é 5. Aqui é o menos 3. Aqui é o menos 1. Aqui é o menos 5. E aqui o menos 6. Muito bem. O que é o sinal da função? A gente tem que imaginar aqui agora que qualquer valor de y, função, primeiro, função, toda vez que falar, função é y, tá? Função é o y. Então, lembrando que aqui é 0, e o y acima daqui para o infinito vai ser sempre positivo. E para baixo, para todo sempre, ele vai ser negativo. Então, o que você tem que saber? Que toda a parte do gráfico que ficou de baixo ficou na parte negativa. Toda a parte do gráfico que ficou de cima ficou na parte positiva de quem? De y. Então, aí você vai quebrando isso aí agora. Então, você escreve o seguinte, olha, vai falando sempre em relação ao x. O x que vai do menos 6 ao 5, tá? E nos menos 5, perdão, menos 1. E no 5 está encostando, está interceptando o eixo x. Nesses pontos, o y é 0. Então, ele não é nem positivo nem negativo. Então, eu vou escrever aqui, ó, do menos 6, o x, para x, maior que menos 6 e menor que o menos 5, esse pedaço aqui, ó, para esses valores de x, o y, ele é menor do que 0, negativo. Para valores de x, agora eu vou pedaço por pedaço, para os valores de x. Agora, ó, do menos 5 ao menos 1, o y ficou na parte de cima. Então, o y é positivo. Depois, para valores de x, do menos 1 até o 5, o y ficou na parte de baixo. Então, o y é negativo. E, finalmente, ele voltou para a parte positiva para valores de x maiores que 5 e menores que 6, ele ficou na parte de cima, que é positivo, tá? Positivo, assim, positivo, maior que 0. Então, aqui, negativo, né? Positivo, negativo, positivo. Tá bom? E ainda tem para falar. Nesses 3 pontos, para x igual a menos 5, x igual a menos 1
e x igual a 5, o y foi igual a 0, que é nem positivo nem negativo. Tá bom? Bem tranquilinho isso, né? Vou aproveitar o outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais exemplos depois. Vai ter mais um ali. Então, veja bem. Aqui. Esse aqui, né? Então, ali. E aqui. Deu 2, tá no eixo, tá? Deu 2, aqui é o menos 2, e aqui é o 2. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Então, muito bem, vamos fazer o estudo do sinal aqui. Então, aquilo que acabamos de dizer. A parte que fica para cima é a parte que fica no y positivo. A parte do gráfico que fica para baixo é a parte que ficou no y negativo. Então, como é que eu escrevo? Escrevo assim, ó. Para o x que vem, como isso aqui vai para o infinito, então infinito lá, ó. Vem lá do menos infinito, e aqui vai para o mais infinito. Então, para o x, que é maior que o menos infinito e menor que esse cara aqui, que é o menos 2, o y está sendo negativo. Depois, para o x, que ficou entre o menos 2 e o 2, do menos 2 e o 2, o y ficou aqui de cima, o y, portanto, é positivo. E para os valores de x, que vai do menos 2 para frente, do menos 2 até o mais infinito, o y volta a ficar negativo. E para x igual a menos 2 e x igual a 2, o y é igual a 0, nem positivo, nem negativo. Tá tranquilo? Beleza. Vou fazer esse exemplo aqui, e depois fica os exercícios para o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o exemplo e os exercícios no próximo vídeo, para ele não ficar muito grande. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo, então.